Ó, na questão 6 vai falar aqui pra gente o seguinte, ó, que uma escola tem 512 alunos e que apareceu, um aluno apareceu com o vírus, e aí que ele vai permanecer na escola e o vírus se propaga da seguinte forma. Ele vai falar que esse vírus, ele vai, ó, no primeiro dia tem um aluno, aí no segundo dia tem dois, no terceiro dia tem quatro, e assim por diante. Então, qual é o detalhe, pessoal? Veja, nessa situação aqui, ele vai ter um padrão de crescimento em que ele está dobrando a quantidade de alunos, né, que estão contaminados com o passar do tempo, beleza? Então, eu sei, por exemplo, que o primeiro é um, o segundo é dois, o terceiro é quatro. Então, isso é a característica de quê? Ó, quando ele vai dobrando. Então, ele está multiplicando por dois para cada etapa, beleza? Então, eu sei que se ele vai dobrando, né, ele teria no próximo 16 e assim por diante. Beleza? Então, no primeiro dia, teve um aluno infectado. No segundo, teve dois. No terceiro, tem quatro. Então, cuidado. Não é quantos alunos estão aumentando, não é isso? Isso é uma ideia acumulativa, né? Então, da seguinte maneira, por exemplo, vamos só imaginar o seguinte. O, prim... o primeiro aluno aqui, o aluno A, ele está infectado. Aí o aluno 2 ou quando tem dois alunos infectados, é o aluno A e o aluno B. Quando eu vou para cá, é o aluno A, o B, o C e o D. Então, não é como se a gente fosse fazer o cálculo através da soma, né? Não, porque o total de alunos infectados já vai ser o próprio elemento da PG, ó. Qual é o total de alunos infectados no primeiro dia? Um. Qual é o total de alunos infectados no segundo? Dois. Qual é o total de alunos infectados no terceiro? Três. E assim por diante. Então a gente nota que tem que ter um cuidado muito grande para fazer a interpretação, beleza? E geralmente, o que é que a gente pode fazer para facilitar um pouco? Coloca os elementos e analisa o que cada elemento significa, tá? Então vai ficar um pouco mais prático. E geralmente, outro caso é quando você joga no cálculo mesmo, não bate os resultados. Só que aí, para não sair testando maneira de fazer, é interessante você faça uma análise de o que significa cada elemento e a partir disso você analisar se vai ser a soma ou se vai ser o termo geral, né? Então, a posição que ele quer. Nesse caso, ele quer a posição. Então, eu vou para a fórmula do termo geral. A n é a um mais, a mais, não, né? Desculpa, costume de PA, mas aqui é uma PG, né? Então, vezes Q elevado a n menos um. Beleza? Então, de outra forma para pensar, Lucas, como é que eu poderia pensar nessa forma que eu sempre esqueço? Você pode pensar assim, ó, do primeiro elemento, que é o A1, até chegar em um elemento que eu não conheço, a N, que ele vale lá 512, quantos aumentos, quantas vezes eu dobrei? Então, é essa ideia. Eu sei o seguinte, eu tenho que chegar em 512 a partir do primeiro elemento, que é A1. Ele não dobra a cada valor, então ele está dobrando, ele está multiplicando por 2. Quantas vezes repetida? Não sei, x vezes. Então, cuidado. Por que n menos um e por que o x, né? Vamos só diferenciar os dois. Quando a gente fala do x, a gente está falando que ele é o quê? É quantos se passaram. Então, quantos dias se passaram? E se eu boto n menos um, é quantos dias tem? Por exemplo, um exemplo que eu uso muito, né? Quando eu digo hoje é sexta-feira. De hoje a 8 é sexta-feira de novo. Então, quando eu digo, ó, de hoje a 8 vão se passar quantos dias? Se passam 7, mas tem 8 dias que a gente vai ter, beleza? Então, nesse caso, o que é que a gente ia pensar, né? Um vezes qualquer coisa não afeta, né? Então, eu posso dizer que é 2x elevado, ou 2 elevado a x, né? É igual a 512. Qual é o detalhe agora que a galera se perde, né? Que a galera esquece? Como a gente não viu a parte de exponencial especificamente,
A gente tem um princípio aqui que é de igualar as bases. Então, pela fatoração, você pegaria o 512 e ia fatorando por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então foram quantos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então seria 2x é a mesma coisa, é igual a 2 elevado à nona. Se as bases são iguais, então esses expoentes, consequentemente, também têm que ser iguais. Então, x tem que ser igual a 9. Foram 9 aumentos. Então, como ele pergunta qual é o dia, pensa assim comigo, eu estava no primeiro dia, no dia 1. Passaram-se 9 dias. Qual vai ser o dia que eu vou estar? Ó? Vai ser o dia 10. Beleza? Ah, Lucas, eu não gosto de fazer feito tu fez aqui. Eu gosto de usar a fórmula. Eu sou da fórmula, eu gosto de fórmula. Então, vamos ver, ó. Como é que ficaria? Ficaria do mesmo jeito, ó. 512 é o AN, né? Aquela posição que a gente quer achar. Qual vai ser a posição que a gente quer achar, né? O A1 é 1. A razão, que é o quê? É 2, N menos 1. Aí esse cara eu já sei que é 2 elevado à nona. 2 elevado a N menos 1, ó. As bases são iguais, igual os expoentes, ó. N menos 1 tá para cá, passa para lá somando 10. Então você chegaria também no 10, beleza? Então, você pode fazer até da forma intuitiva, mas você pode fazer também pela fórmula, né? Então, cuidado, você precisa entender bem o que significa a fórmula. Eu estou vendo que a galera está confundindo um pouquinho, então, cuidado. Entende o que cada elemento da forma quer dizer e vai aplicando. Tranquilo? Então, resposta aí, letra B, de bola.